Fala galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma noite de live e hoje é do atletismo brasileiro. Tatiele Carvalho, que isso aí, Thaís? Só a pessoa de nome. Atletismo em peso aqui no Hora H Esportes, gente, a gente fica tão feliz com isso, vocês não têm noção. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando aí, a gente vai estar conversando com ela. Que coisa de louco aqui as lives, e hoje pode ser que nós temos uma concorrência aí, porque tá tendo um derby aí hoje em São Paulo, mas vamos que vamos. Tatiele entrou, vamos convidá-la já para participar aqui da nossa resenha, do nosso bate-papo. Entrar na live aí, que demora alguns segundos. Fica se olhando na câmera para tocar uma. Aí, chegou, Tatiele, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, melhor agora. Tudo bem, obrigado por participar aí do Respeito à Minha História. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando de poder contar um pouquinho sobre a minha história. Show, obrigada por ter aceitado. Tatiele, só uma pergunta, você está ouvindo a gente bem? O áudio tá bom? Sim, tá bom. Maravilha. Tatiele, ó, são umas pessoas que vão passando por aqui de grande importância igual a sua, que assim, é muito bacana contar a trajetória de um atleta, que às vezes não tem tanta mídia igual a outros esportes, né? Não é tão divulgado, mas, meu, é um fenômeno. Ó quem já entrou aí já. Negaju, já entrou na live. Ó, queria te mandar um abraço primeiramente aí da galera do atletismo, né? Que durante a semana foi me comentando aí, mandando abraço para você e dizer que é uma honra por H receber uma atleta igual você, viu? Ai, a honra é toda minha. Eu fico muito feliz quando eu recebi o convite, me preparei bastante, fiquei bastante ansiosa para que o dia chegasse. E é um momento muito bom de um atleta poder contar um pouquinho da sua história. Com certeza. E a cada live que a gente participa é especial, né? Porque dá um nervosismo até pra gente aqui, dá um frio na barriga. E a gente fica tão feliz. Se não tiver frio na barriga, não vale mais a pena, né, Tatiele? Não, eu falo que fazer live é mais difícil do que correr uma final olímpica, porque eu fico bem nervosa. Ô, Tatiele, conta pra gente lá do início, da onde você surgiu, como você surgiu pro esporte, que idade você tinha? Então, eu sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Eu comecei no futebol aos 9 anos de idade e, assim, o meu sonho era poder dar uma vida melhor para minha mãe, que os meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 8 anos de idade e eu precisava, assim, era uma válvula de escape para mim, porque eu não aceitava o fato deles terem se separado. E aí eu comecei a entrar em depressão no começo, tudo. Eu falei, eu preciso achar alguma forma de ocupar a minha cabeça. E aí fui pro futebol, porque os meus irmãos sempre jogaram. E um dia um treinador aqui da cidade de Poços de Caldas falou, me viu competindo, né? Me viu jogando o futsal, o futebol, e falou para mim que eu tinha muito talento para corrida, porque eu corria muito, eu era muito ágil. Aí ele perguntou se eu não queria fazer um teste no atletismo. Eu falei, eu aceito, eu vou. Eu fui, treinei um dia, falei, não volto mais, não quero mais saber, isso aqui não é para mim, eu gosto de futebol, corrida é sofrimento demais. E esse técnico não desistiu de mim. Um mês depois ele foi atrás, ele falou, não, menina, você vai vencer, eu acredito em você. E aí eu decidi dar mais uma chance. Então eu falo que não foi eu que escolhi o atletismo, foi o atletismo que me escolheu. E esse treinador, né, seu Olivino Martins Alvarenga, seu Chico, veio a falecer já faz 3 anos que ele faleceu, mas foi o cara assim que deu o pontapé inicial na minha carreira aqui em Poços e me ajudou muito, sabe? Porque foi onde eu me descobri, né? Foi onde a minha vida foi transformada. Que bacana. Ó, a Denise Cricket, ela tá falando que ela é da seleção de cricket
acho que é cricket que fala. Ela não mora em Poços, mas ela queria muito te conhecer pessoalmente. Olha só, que legal. Aqui em Poços de Caldas tem a sede, né, da Seleção Brasileira de Cricket. E eu todas as segundas-feiras estou lá com as meninas. A gente está fazendo um trabalho legal de corrida para que elas melhorem o condicionamento físico. E aos poucos eu vou conhecendo todas as meninas. Então eu estou muito feliz também. Recentemente, né, eu voltei para minha cidade. Eu fiquei 11 anos fora. E o ano passado Deus me abençoou para que eu pudesse voltar para cá. E está sendo assim, os meus dias estão sendo mágicos aqui. Nossa. Legal, né? Poder voltar para casa. E depois consagrada, né? Melhor ainda, né, Tatiane? E eu tinha, assim, um objetivo muito grande, que eu falava, eu não posso voltar para minha terra frustrada, eu tenho que voltar campeã, realizada. Então, hoje eu digo que eu sou uma mulher muito realizada, né? Eu falo que se eu encerrasse a minha carreira hoje, eu encerraria totalmente feliz, porque todos os meus sonhos praticamente foram realizados dentro do esporte, né? Porque ser finalista olímpica é para poucos. Estar numa Olimpíada já é muito difícil. Imagina estar numa final olímpica. Então, eu sou muito grata e sou muito feliz. Eu falo que ontem fez 6 meses que eu voltei para minha casa e está sendo assim, eu estou curtindo cada momento, porque vou ter o reconhecimento das pessoas dentro da tua cidade é muito gratificante. Muito. Bacana. Você falou que lá no começo você não tinha gostado muito, né, da corrida. Logo depois você já teve uma inspiração? Teve alguém que você olhou e falou, quero ser igual a essa pessoa, não, quero ser melhor que essa pessoa? Ou não teve essa pessoa assim que te deu aquele up, né? Aquele up. Na verdade, é muito engraçado, porque quando eu comecei eu não tinha muita noção do que era. Porque com 9 anos de idade, você ainda não consegue ter aquele discernimento todo. E eu, assim, foi logo quando a Marta, né, começou a se destacar no futebol. Então eu falava assim, poxa, eu quero ser uma Marta, né? Eu quero ser igual a Marta. E assim, até mais ou menos os meus 15 anos de idade, eu ainda tinha sonho de ser jogador de futebol. Mesmo correndo, praticando atletismo, eu tinha esse sonho. E quando, assim, com 18 anos eu me profissionalizei, né, que eu realmente descobri o que era atletismo, o que era competição profissional, foi onde eu me inspirei, que eu comecei a ver a história da nossa recordista sul-americana, né, brasileira e sul-americana do 10 mil metros, que é Carmen de Oliveira Furtado. E ali eu falei, não, eu tenho que ser igual ou melhor a essa mulher. E então, essa pessoa que me inspira todos os dias, sabe, a treinar. E no masculino, tem 2 pessoas que eu admiro muito, que é Marilson Gomes dos Santos. Se não falar de esporte, não dizer de Marilson Gomes, né? E Vanderlei Cordeiro de Lima, que são as 2 pessoas assim que marcaram, né, a nossa história no Brasil. E então, juntando com essa junção dessas 3 pessoas fantásticas dentro do esporte, é o que me move. E eu quero muito poder bater o recorde sul-americano da Carmen, né? Que já está há muitos anos aí. Então tá na hora de a gente quebrar. E quem sabe Deus não me presenteou. Já deixou um pontinho aí de interrogação aí, e a travada na cabeça da galera, já achando aí já, hein? Deixa eu te comentar uma coisa. No início também há uma grande dificuldade, 2, né, grandes dificuldades. A primeira é dos patrocínios, que é difícil, né, Tati? Né? E a segunda é a união entre a escola e o esporte. Você teve essas dificuldades? Tive muito. Eu comecei no esporte e eu venho de uma família de 6 irmãos. Então não era nada só para mim, né? Tudo era dividido entre os irmãos e nós éramos muito pequenos. E a minha mãe só que trabalhava, né? Meu pai já tinha ido embora e então assim, a gente não tinha apoio do meu pai, a gente só teve o apoio de mãe. Então, assim, minha mãe não tinha condições de me dar um material esportivo, minha mãe não tinha condições de me dar sequer um alimento, uma alimentação adequada para que eu pudesse praticar o esporte, né? Então, eu tive muita dificuldade. Aqui em Poços de Caldas eu tive muitas ajudas, muitas pessoas me davam tênis, me viam correr na cidade descalço. O pessoal me dava tênis, me dava shorts, tops, para que eu pudesse me manter. E o seu Chico, corredor, né, que foi meu treinador, tadinho,
Eu falo que ele foi meu pai, assim, meu pai trocínio, porque eu ia para as competições fora, ele que pagava tanto a inscrição quanto a viagem, a alimentação, ele tirava tudo do bolso dele. Para eu treinar durante a semana, como ele acreditava muito em mim, ele me dava o vale transporte, sabe, para eu ir e voltar da minha casa. Então, assim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha carreira. Eu trabalhei com ele durante 8 anos. Então, ele sempre acreditou, ele nunca me deixou faltar. Só que assim, ele também tinha, por exemplo, 30 atletas, então não dava para fazer só para mim. Então, eu Uhum. tive essa dificuldade no começo, mas nunca assim desisti, sabe? Eu sabia que uma hora a luz ia brilhar para mim. E era a Sim. oportunidade que eu tinha de fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Então, até os meus 19 anos mesmo, eu não tinha condição nenhuma de ficar no esporte. Eu pensei em desistir, pensei várias vezes, eu falei, eu vou parar porque eu não tenho renda. E eu fico perdendo, eu entendia que eu estava perdendo o meu tempo. Mas na verdade eu Sim. estava ganhando tempo, né? Eu estava fazendo a minha preparação, a minha base para eu poder chegar onde eu cheguei. E a escola, eu nunca tive dificuldade, porque eu amo estudar. Então eu sabia conciliar perfeitamente a escola, né, os estudos com os treinamentos. Nunca fui uma aluna ruim na escola, nunca dei trabalho para minha mãe, para minha avó, morei um tempo com a minha avó, nunca dei trabalho na escola, mas eu sempre tive um foco. Desde criança eu sempre fui muito determinada. E foi o que me fez ser uma atleta hoje de nome no país. Que show. Toda a diferença, né, faz uma base estudantil, né, Tatiele? Ela consegue. Se os atletas de hoje, assim, é claro, fica mais fácil hoje, porque tem os estudos online, tem mais opções para você estudar, para você saber, outras línguas também. Mas se a galera soubesse a importância que é para um atleta ter os estudos e ter outras línguas, né? Isso é muito importante. Eu falo o espanhol, eu falo fluente. Hoje eu consigo, graças a Deus, viajar para os países da América Latina, eu consigo me desenrolar facilmente. Mas eu não precisei entrar dentro de uma sala de aula de espanhol para falar. Eu sempre fui muito, eu queria muito, era uma língua que eu queria muito aprender. E foi muito rápido, porque em 2010 eu peguei a minha primeira seleção. E eu fiquei totalmente perdida na Colômbia, as pessoas me faziam perguntas e eu não sabia o que eles estavam me fazendo, o que eles estavam perguntando. Eu fui campeã sul-americana, eu não sabia responder porque eu não sabia entender o que eles estavam me perguntando. Então, aquilo ali para mim foi um grande desafio. E aí foi onde eu falei, não, eu preciso fazer a diferença. Não adianta correr e chegar na frente da mídia e eu não saber nem o que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu estou falando. E foi onde eu comecei a me aplicar. E muitos atletas hoje, infelizmente, eles têm essa grande dificuldade. Eles saem para fora do país, mas saem totalmente despreparados. E aí, quando chega lá, depende de muitas outras pessoas, acaba nem sabendo pedir a comida, a própria comida, por dificuldade no estudo. E a gente conhece quantos atletas hoje, eles correm muito, ganham muito dinheiro e quando encerra a carreira, nem se aplicou no estudo, não tem uma faculdade, não tem o que fazer e fica sem saída. E do mesmo jeito que eles começaram, eles terminam sem nada. E eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, eu preciso de alguma forma mudar minha história. Eu não posso terminar como eu comecei. Então, hoje, graças a Deus, eu faço uma faculdade online, né? Porque os meus treinamentos não permitem que eu esteja todos os dias numa sala de aula. E estou prestes a concluir uma outra faculdade que eu estou fazendo online também. Então, eu estou unindo o máximo que eu posso até o fim da minha carreira para que quando eu sair eu tenha o meu alicerce formado. Tá certo. Na verdade, o esporte e a educação, eles tinham que correr lado a lado. É assim, é uma coisa sua, você é assim, determinada para estudar. Infelizmente, tem atletas que às vezes não conseguem conciliar. E eu acho que isso, assim, no nosso ponto de vista, né, que a gente comenta, tem muito a ver também com a nossa cultura, com o nosso governo, que não dá um incentivo legal. E você pega as escolas dos Estados Unidos, o cara ele participa da parte lá do atletismo, mas ele tem que ter a nota boa, senão ele não pode participar. E aqui no Brasil não tem isso. Você mal você tem uma educação física na escola,
que basicamente é futebol para os meninos, vôlei para as meninas, e olhe lá, quando não é aula paga. Infelizmente, assim, se você vai ter um esporte um pouquinho mais adequado numa escola particular, então não é a nossa realidade. Isso é muito triste, né? E assim, dentro desse contexto da escola particular, a gente até tem uma educação física legal. Só que qual é hoje um aluno de escola particular que quer sofrer dentro do esporte? Porque o esporte é sofrimento, é abdicação, Exatamente. é entrega. Então, eles não querem, né? Então, o que acontece? Os guerreiros, se a gente pegar a maioria dos nossos atletas hoje do mundo, são atletas guerreiros, que saíram de baixo de uma classe social totalmente baixa e venceram na vida. Então, assim, infelizmente hoje eu vejo dessa maneira, porque eu fui muito tempo da minha vida também, era uma bola de futebol para os meninos, uma bola de vôlei para as meninas. E eu aquilo ali, eu falava, não pode ser, não existe só vôlei para as meninas e futebol para os meninos. Então, hoje, a gente está carecendo, a gente carece, o país carece de renovação, que nós não temos, né? A grande maioria, um ou outro que sai, para o atletismo principalmente. Por quê? Porque hoje não tem incentivo. Não tem incentivo. A gente fala assim, eu faço. É um professor, sabe, ali, pontual, que faz algum trabalho desenvolvido para isso, para performance, para o trabalho profissional. Mas hoje, infelizmente, nós não temos. Se o atleta não for atrás de um treinador, se ele não quiser verdadeiramente, não, ele não flui. Então, eu vejo, quando eu comecei a minha base, que tinha uma pessoa responsável pela minha carreira, responsável pelas minhas vitórias, né? Pelo meu futuro. E hoje, infelizmente, a gente está carecendo disso no nosso país. Exatamente. Ó, você comentou ali da primeira passagem ali na seleção, né? O que você estava fazendo? Onde você estava quando você recebeu essa notícia? Assim, ó, você vai para a seleção. Como que foi a sensação disso? Na verdade, essa história da seleção, ela é uma história muito louca. Eu morava aqui em Poços de Caldas e tinha uma menina que corria comigo, a Camila, que a gente começou um trabalho com um novo treinador, o professor Aguinaldo, no mesmo dia. E aí, passado um ano e pouco, nós tivemos alguns conflitos, né? E ela decidiu abandonar o técnico. E ela disse para mim, foi muito engraçado, que ela disse assim, daqui um ano você vai ver quem é a Camila, né? Aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, falei, poxa, mas será que eu tô no lugar errado? Será que o meu caminho, né, tá errado? E fiquei ali. Aí saiu aqui na cidade, ela competiu uma prova, né? Ela mudou de treinador, tudo, e ela competiu uma prova no Rio de Janeiro. E saiu aqui na cidade, que ela tinha feito o índice, né, alcançado o índice para o Campeonato Sul-Americano Sub-23. E aquilo eu falei, poxa, mas peraí, professor, eu tenho que estar nesse campeonato. Professor, eu tenho marca melhor que a dela, por que ela vai e eu não? E aí, aquilo me gerou uma certa ansiedade, falei, não, eu preciso estar. Aí, eu não era federada na época, não tinha clube nem nada, só corria prova de rua. Meu treinador virou e falou assim, eu vou te federar então e você vai entrar na competição. E, Tatiele, faz o que você sabe, porque eu não sabia nem correr pista. Eu não sabia o que era uma prova de pista, eu corria só rua. E quando chegou lá no dia do campeonato, era a última chance. Ou eu corria abaixo do tempo das meninas e ia para o Sul-Americano, ou eu estava fora. E aí, eu entrei na prova, eu corri o tempo todo do lado de uma outra atleta, correndo na raia 2, de tênis. Eu não entendia nada, sabe? E o treinador da menina falava assim, pro meu treinador, manda ela correr atrás, para ela não se desgastar, não se corre fundo na raia 2. E ele falava assim, deixa ela se divertir, deixa ela correr, depois no final vai dar. E eu corri assim, a menina, a líder do ranking nacional na época, estava com 17 minutos e alguma coisa, 17:22, alguma coisa. E eu correndo na raia 2, eu corri 16:56. Nossa! No 5.000. E aí aquilo, né? Aí sai o resultado e aí no microfone o locutor falou assim, gostaríamos de informar que a atleta Tatiele Roberta de Carvalho, na época eu corria por Guarulhos,
falou da ADC Estrela de Guarulhos, acaba de atingir o índice para os Jogos Sul-Americanos Sub-23. Ali, eu falei, pronto. Ó, Olha, eu chego até a arrepiar aqui. caramba, a gente já vai imaginando, ó, a gente vai, quando você vai falando, a gente vai vendo a cena, entendeu? Porque assim, meu, é uma coisa surreal, né, Tatiele? De repente você tá correndo rua, daqui a pouco você federa, alcança o índice, é uma coisa muito louca, né? Não, era uma coisa assim. Eu nunca tinha saído praticamente de Poços de Caldas para competir. De repente eu saio de Poços de Caldas, vou competir em Bragança Paulista e de repente eu tô embarcando para Colômbia. Uma coisa muito louca. A minha vida se transformou em menos de um mês. Aí eu falei, opa, peraí, tô convocada. E aí você fica naquela expectativa, porque era a última chance. Ou seja, aquele dia era o último dia. Então, como eu corri 16,56, eu já era líder do ranking nacional. E o Brasil, na época, ia levar 2 meninas por prova. E eu falei, opa, peraí, então eu sou a primeira. Entrei no ranking nacional, já olhei, falei, opa, tô garantida. E dali um mês a gente embarcou para a Colômbia. E quando eu cheguei lá, eu cheguei, não era a favorita da prova. E eu era gordinha ainda, tem umas fotos que eu era um pouco mais pesada. Assim. E tipo assim, as meninas não davam nada para mim na prova. E eu lembro que o meu treinador não foi. E aí eu tive que pegar um outro treinador de fundo para me assessorar ali. Professor, me ajuda, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas me ajuda. E o cara cantava, né? O professor Ricardo Ângelo, ele cantava as voltas para mim e falava, segura aí, é aí que você tem que estar. Porque eu sou uma atleta muito rápida de final. Então ele falava, se você entrar para o último 200 metros, você vai ganhar a prova. E eu fui tão ousada que eu liderei a prova em algum momento. E na última volta, faltando 300 metros, eu não tive mais paciência de esperar. Eu estava tão ansiosa para ganhar que eu não tive paciência. Eu já sprintei no último 300 da prova na Colômbia. E eu ganhei, assim, com 70 metros de vantagem da segunda. E ali foi onde que a minha carreira deslanchou. Foi onde eu comecei, eu vi que realmente era para mim o atletismo, era para mim estar numa seleção. E graças a Deus tem dado certo até hoje. Com certeza. Não tem nem como falar que não, Tatiele. Só por Deus, né? Porque assim, aquilo que eu comentei, ainda teve a dificuldade, porque assim, a galera às vezes não entende que algumas provas iguais a essa, você nunca sempre vai com o seu técnico. Né? É assim no atletismo, é assim na ginástica. Tem muitas vezes que não vai o técnico seu para a competição. E aí você tem que se adequar a um outro técnico na competição. Então também tem essa dificuldade, né? E assim, muitas vezes o técnico com o qual você tenta conversar ali, ele não sabe de você. Igual no meu caso, eu era a minha primeira seleção, eu não tive juvenil. Eu falo para todo mundo que eu sou uma atleta que eu não conheço juvenil, porque eu conheci logo o sub-23. Então, tudo foi muito novo para mim. Eu adaptar, igual eu treinando, como eu corria muita rua, a gente tem mania de ficar olhando pro relógio. E tem, a gente faz tiro de 400, a gente bate no relógio. Então, cada volta que eu passava, eu olhava pro relógio e batia no relógio. E o pessoal do Brasil, da seleção, ficava louco comigo. Porque eles falavam, Tatiele, você não consegue se concentrar para a prova. Você fica olhando pro relógio. Mas não é que eu vim dessa forma. Eu fui criada, né, nesse meio dessa forma. E você chegar e ter que se adaptar tudo no mesmo dia, você não raciocina. Eu falei, quer saber? Eu vou só correr. Eu só quero correr e nada mais. No final a gente vê. Então é tudo muito novo, é uma prática que você ainda não está acostumado. O pessoal vinha do juvenil, então ele já estava adaptado à seleção. Eu era a primeira viagem internacional, tive que correr para fazer meu passaporte em uma semana. Então, eu era um patinho feio dentro, sabe, jogado na seleção. Mas deu certo. Graças a Deus, hoje eu estou totalmente adaptado, já sei como resolve as coisas, já sei como faz. Muitas vezes o treinador não pode ir, mas hoje a gente já está mais adaptado. A gente sabe como fazer, porque a gente treina todos os dias. E lá eu era uma menina, 19 anos, 19 para 20 anos, não entendia nada ainda muito de corrida.
Como que você teve alguma dificuldade na Colômbia, tirando a questão, né, da língua? Alimentação. É muito diferente. Não, hoje eu adapto com qualquer alimentação, mas eu sou intolerante à lactose. Então, qualquer coisa que tenha traço do leite já é uma coisa que já faz mal para mim. E lá, parecia que tudo que eu comia estava ruim. Não tinha uma coisa assim que eu falava, nossa, isso aqui tá saboroso. Então eu passei assim, eu passei a poder de banana e laranja, que a gente tinha vontade. Nossa. E a comida era só puro arroz, porque o peixe deles não tem sabor, a carne deles. Eu brincava e falava assim, nossa, gente, desculpa, mas parece carne de cavalo isso daqui, porque é tão duro, tão grosso, que não dá para comer. Então eu tive que adaptar muita coisa lá na Colômbia. Talvez o resultado poderia ter sido muito melhor, mas já valeu a pena. Só de ter conquistado a vitória, o campeonato foi muito bom. Você ficou quanto tempo lá? Nesse sofrimento alimentar? Eu acho que nós ficamos uns 5 dias lá. Da viagem, da chegada até a ida embora, uns 5 dias. Menos mal. Eu acho que esse negócio de comida, né? A gente pega muitos casos aqui de atleta falando que teve atleta que ficou, sei lá, mais de um mês comendo hambúrguer. Porque era só, foi pro Japão e tipo, a alimentação deles não. Japão, não, acho que foi na China. Na né? China, Na e China. depois foi saber que tinha direito, frango. tinha frango. A atleta achou que só podia comer o hambúrguer, não sabia que a carne que estava lá, ela achou que era rã, que era qualquer coisa, e depois descobriu que era frango. Tem essas situações, infelizmente, né, Tatiele, que vive assim, mundo afora, você passa por essas situações de saias justas, né? E para você a competição, eu nem vamos entrar em Olimpíadas ainda, tá? Mas qual a competição que você foi, que você mais curtiu em fazer, assim, que você sentiu bem, que você estava preparado? Eu fui para uma competição em 2015, em Palo Alto, na Califórnia, que hoje é uma das provas mais fortes do atletismo mundial. É onde saem muitos índices para Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais. E eu não era cotada como uma atleta favorita, nem nada. Tem 2 situações, tem essa e tem mais uma outra. E eram 5 mil. Pode contar. Em 2015 eu fui fazer esses 5 mil e eu estava muito bem preparada. E eu cheguei e lá, assim, conforme o seu tempo, você cai em diversas baterias. E a minha bateria era muito fraca, perto daquilo que eu queria conquistar, né? E as meninas largaram para a prova e passamos 3.000 metros, um vento, tava ventando demais. Passamos o 3.000, eu falei, nossa, que tempo horrível, isso daí eu faço sozinha no Brasil. Será que essas meninas vão correr? E aí eu correndo ali, eu olhava pro treinador do outro lado e falava, tipo assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando passou 3.000, eu falei, quer saber, eu vou sair sozinha. E eu saí, sem medo de quebrar, sabe? E abri 100 metros da segunda e ganhei a prova dentro dos Estados Unidos em 2015. E aquilo eu falei, quando eu terminei a prova, que eu fiz a minha melhor marca nos 5.000 metros, que é 15 minutos 48 segundos, eu falei, caraca, eu podia ter corrido 15:30, porque eu terminei inteira. E a outra prova, que assim, pra mim, é a prova que marcou. É a prova que eu conto pra todo mundo que marcou. Foi quando eu fiz o índice para os Jogos Olímpicos. Eu tinha treinado muito bem. Quando chegou no mês de maio, eu tinha uma competição nos Estados Unidos, eu viajei para lá. Quando eu voltei, quando eu cheguei lá, o meu manager virou para mim e falou assim que eu não estava inscrita na prova. E aquilo me machucou muito, porque eu já estava nos Estados Unidos. Então, ou seja, o que eu vou fazer, né? E eu chorei muito naquele dia, mas eu falei, não, Deus, botei meu joelho no chão, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou estar nos Jogos. Se não for da tua vontade, vai passar 4 anos, eu vou treinar de novo e 2020 a gente tenta novamente. E aí, sequei as lágrimas, fui pro treino, falei, eu vou treinar, já que eu não vou poder competir, porque eu não estou inscrita, e lá nos Estados Unidos não tem negociação, você chega e entra na prova igual no Brasil. Não. Lá você não está inscrito, você não tem chance para Lá não é várzea, né? Lá é profissional. Lá é muito bem, muito organizado. E aí o tempo... Aí fui para um parque que tinha lá 1.000 metros
E eu fiz um 10 mil ali, melhor da minha vida ali treinando. Mas com aquela raiva, assim, com aquele rancor dentro de mim, eu falava, eu vou treinar para tirar toda essa raiva e depois eu vou fazer compra. Porque agora já chega, não tenho mais o que fazer nos Estados Unidos. Quando eu cheguei do treino, o meu manager virou e falou assim, Tchelle, o organizador da prova falou assim que e a prova ia ser à noite, eu fiz o treino de manhã. Aí ele falou assim, o organizador disse assim que se você quiser, ele vai tentar te ajudar e colocar você na prova à noite. Eu falei, agora, depois que eu competi de manhã, agora não adianta, agora não quero. E aí, ele falou, olha, eu tenho uma... Ele ficou com dó de mim, né? Ele viu que o erro foi dele, porque ele errou a minha inscrição. Aí ele me chamou depois de uma meia hora, 40 minutos, e disse pra mim, ó, no mês de junho, dia 12 de junho, eu lembro como se fosse hoje, que era dia dos namorados, ele falou assim, dia 12 de junho, Tatiele, tem uma prova em Portland, você quer ir competir? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro mais, o dinheiro que eu tinha, eu investi tudo aqui. Aí ele falou assim, ó, pensa com carinho e vê se dá. Meu treinador na hora falou, não, ela vai. Pronto, acabou, ela vai. Aí eu falei, tá bom, então eu vou, vamos ver. E aí voltei para o Brasil. Foi assim, um mês mais difícil para mim, porque foram 30 dias aqui no Brasil antes de viajar. Eu não conseguia treinar mais, a cabeça já não estava no lugar, porque eu ficava naquela ansiedade que não deu certo, que não ia dar certo. E fui. Na última semana, o meu treino encaixou como uma luva antes de viajar. Aí eu falei, opa, peraí, parece que eu voltei. E aí fui para Portland. E quando chegou em Portland, que eu vi o start list da prova, eu falei, caramba, pelo menos umas 10 meninas dessas vão fazer o índice para a Olimpíada. E aí eu descendo assim para a pista era num espaço mais baixo, e o pessoal falou para mim, eu virei e falei, seu professor, hoje eu vou correr muito aqui, hein? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque tem ambulância, então se eu morrer no meio da prova, não tem problema não. E assim, eu estava muito confiante. Eu não fui ao banheiro antes de ir para a prova, eu estava super tranquila, nem nervosa eu não estava nesse dia. E largou a prova e eu tinha que correr 32:15 para estar nos Jogos Olímpicos. E eu tinha como melhor marca 33:19 na época. Ou seja, eu teria que correr 1 minuto e 5 para fazer a menos. A menos, é praticamente uma volta. Aí eu falei, não, mas eu vou correr. Eu sei que eu vou correr, vai dar certo. E largou a prova, foi tão incrível essa prova, que eu corri, nós tínhamos feito cálculos de cada quilômetro que a gente passaria, e quando eu passei o quilômetro 5, nós tínhamos que ter passado mais ou menos 15:50, e a gente passou 16:29. E ali, 16:19. E ali eu falei, ixi, perdi a prova, porque 16:19 dá 32:38. Eu não vou conseguir virar. Mas falei, deixa eu me divertir, pelo menos o meu recorde, minha melhor marca vai sair. E continuei correndo. E meu técnico na beira da pista gritando, vai dar, Tatiana, vai dar. E eu falava assim, nossa, mas como você é, pensava, como você é bobo mesmo. Se eu passei 16:19, como é que eu vou fazer índice? E fui girando. E nós tínhamos combinado que eu teria que passar a última volta para 31 minutos 00, senão não daria o índice. E a gente correndo, e eu toda concentrada, correndo lindo. Quando eu pisei, ele começou a gritar, vai dar, Tatiana, vai dar, segura que dá. Eu falava assim, nossa, só ele tá vendo o relógio, porque o meu relógio tá falando. Foi muito incrível, eu tava na quarta posição, na quarta colocação, e tinha uma Kombi com o relógio em cima. E quando eu olhei, assim, eu tava correndo totalmente concentrada, eu tava fora de mim, assim, tava como os psicólogos dizem, eu tava no meu modo flow, assim, tava totalmente fora de mim. Quando eu pisei no tapete, que eu olhei pro relógio, de 30:59 virou 31:00. Eu falei, opa! Nossa. Eu falei, é índice? Eu falei, é índice. E eu comecei a correr mais forte, passei as meninas, peguei a primeira colocação, falei, opa, eu vou fazer índice para a Olimpíada. Quando faltando 200 metros, aquilo começou aí, já junta a emoção com a dor da prova, que aí você cai em si do que está acontecendo. Aí eu falei para Deus assim no meu pensamento, Senhor, eu não preciso ganhar a prova, eu só preciso fazer o índice para os Jogos Olímpicos.
Faltando 120 metros, uma americana veio e me ultrapassou e eu fui segunda na prova. E aí, eu corri 32,9, que foi minha melhor marca. Mas o mais engraçado foi, eu pedi para Deus para fazer o índice. Deus me deu o índice. Mas eu também pedi que eu não precisava ganhar a prova. E Deus não me fez ganhar. Exato. Então, o que você pediu, ele atendeu. Foi. Então foi o momento mais incrível. Eu falo que a Olimpíada em si, né? Já a gente vai falar, mas a Olimpíada sim é algo incrível. Mas o índice, você tá todo naquela pressão, né? Poxa vida, eu tenho que fazer esse índice, eu preciso mostrar tudo que eu treinei, tudo aquilo. Quando você cruza a linha de chegada, eu não senti cansaço. Só para vocês terem uma base, eu competi era umas 8 horas da noite lá nos Estados Unidos. Eu não dormi. Eu fiquei 2 dias virada, sem dormir, porque a adrenalina era muito grande. Eu não senti dor muscular, eu não senti cansaço. Eu falei, professor, eu poderia ter... Se a prova tivesse desenhado para um ritmo mais forte, eu teria batido o recorde sul-americano naquele dia. E ó, agora vamos entrar em Olimpíadas. Meu. Gente, deixa eu dar um aviso. Travou aqui. Então, opa. Deu uma travada, então a gente não está conseguindo mais ver quem está entrando, quem está perguntando. Tatiele, se você vê uma pergunta e quiser responder, fica à vontade. Tá? Porque a gente travou. a nossa a escrita e a galera que está entrando. Então, eu quero agradecer. Você não, a gente consegue te ver, te escutar, mas só que assim, o que a galera entra e comenta, a gente não consegue ver, tá? A gente está pedindo desculpa. Já faz um tempo, porque está entrando um monte de gente, a gente não consegue ver, não consegue identificar quem é e nem as perguntas, tá bom? Então peço desculpas por isso. Mas vamos continuar nossa live e falar agora de Olimpíadas, Tatiele. Olimpíadas, eu falo que é o sonho de todo atleta. Se você for um atleta e não sonhar com Jogos Olímpicos, eu acho que você está sendo um atleta errado. Tá na profissão errada. Tá na profissão errada, é isso mesmo, porque, gente, é algo indescritível. Eu falo, todo mundo me pergunta a respeito disso, e eu falo, todos os dias eu sonho com isso que aconteceu na minha vida. E eu sonho em participar de mais Jogos Olímpicos, porque eu ainda tenho mais tempo de carreira, então eu sonho, mas assim... O que eu botei na minha cabeça em 2012 foi o seguinte, em 2012 eu não pude estar nos Jogos Olímpicos, e aí eu falei, professor, eu quero estar em 2016, porque no meu país, eu pensava só isso. Nunca mais, eu falava assim, ó, eu enquanto ser humano e com vida no mundo, eu acho que eu não vou ter mais a oportunidade de ver os Jogos Olímpicos no meu país, né? Então eu falei, poxa, seria tão incrível eu poder participar de uns Jogos Olímpicos e que viesse de brinde para mim os Jogos Olímpicos no Brasil. E quando a gente começou a trabalhar para os Jogos Olímpicos, eu só botava isso na minha cabeça, eu preciso estar nos Jogos Olímpicos do meu país. Esse é o foco. E quando eu fiz o índice, que saiu lá a nota que eu tinha, que tinha homologado o meu índice e tudo, foi o momento em que parece que caiu a ficha do meu trabalho, de tudo que estava sendo plantado ali. E quando eu falo que foi tão lindo para mim, que quando nós ficamos na aeronáutica, nós ficamos, e aí automaticamente quando começavam as competições, eles iam mandando a gente para a vila, porque a delegação do atletismo é muito grande, não cabe todo mundo na vila. Não cabia todo mundo na vila, então a gente ia aos poucos. E quando chegou o meu dia, porque o meu dia foi o primeiro, na sexta-feira, o primeiro dia de competição já era a minha prova. Que eu cheguei na quinta-feira de manhã, que eu cheguei na vila, que eu olhei aquele sonho, eu comecei a chorar. Ali eu falei, poxa, que sonho, que alegria, que emoção é estar aqui. Aí depois você vai passear na vila, que você quer conhecer tudo, e você começa a ver aquelas pessoas que você admira pela TV, pessoas que correm mundiais, e de repente você tá junto com eles ali, não é mais um sonho, é uma realidade. Eu falo que foi, assim, a cereja do bolo da minha carreira. Foi tudo muito incrível, foi tudo muito legal. Ainda mais
com a história ao qual eu cheguei, né? Me tornando a primeira mulher da história do Brasil a fazer uma final olímpica no 10 mil. Exatamente. Então, não tem preço, sabe? Eu falo que eu posso, sabe, conquistar muitas outras coisas, mas eu nunca vou esquecer de ter representado meu país, sendo a primeira mulher, né, a conseguir esse feito no meu país e fazer o resultado ao qual eu fiz. Nossa, é muito especial, é maravilhoso demais. É único, né? Uma sensação única. Fora a atmosfera brasileira, aquele afeto, aquela vibração, Tatiele. Isso mesmo. E aí eu fui para a prova na sexta-feira de manhã e conforme eles falam na Olimpíada, eles falam o nome e você entra na pista. Quando eles falaram meu nome, que eu entrei na pista, o Brasil inteiro, a arquibancada inteira, cartazes, as pessoas gritando meu nome, sabe? E eu sem saber o que eu fazia ali, eu falei, nossa, o que eu tenho que fazer? E eu toda nervosa. Só que assim, ao mesmo tempo que você quer vibrar com o pessoal, você tem que estar concentrado, porque a tua prova dali 5, 10 minutos vai começar. Então, quando eu entrei naquela atmosfera, eu falei, sabe, consagrou, tá consagrado aqui. Eu só preciso correr os 10 quilômetros, curtindo cada passada, cada metro, cada volta, porque é conquista. E foi assim, foi lindo. Eu falo que eu consigo hoje assistir a minha prova aqui na minha cabeça, de tão incrível que foi para mim. E, nossa, eu me emociono em falar, porque, poxa, uns Jogos Olímpicos. Tem gente que não valoriza tanto isso, mas é uns Jogos Olímpicos dentro da minha casa. E eu, graças a Deus, fui presenteada. Tá falando aqui, eu tô Nossa, meu, ó, arrepiado aqui, ó, porque... Eu fiquei imaginando já que ele sai na galera gritando. Por tudo que você passou, meu, ser tão rápido as coisas acontecerem. De repente você está nos Jogos Olímpicos, você ser a primeira mulher a pisar na prova final dos 10 mil metros. Cara, ser recordista, meu, são para poucos, Tatiele. Isso daí é uma bênção de Deus na sua vida, é uma coisa que Deus te iluminou e falou assim, ó, mulher, você vai ser iluminada por Deus. Amém, amém, eu creio, viu? Porque eu sou evangélica, né? Eu sou cristã. E antes que eu fizesse Nós isso... Nós também, Tatiele. Amém, glória a Deus. E Deus já tinha me falado que ele ia fazer... Em tão pouco tempo, ele ia mudar a minha história. E ele disse para mim, assim, usou um servo dele para falar que eu ia correr, ia flutuar e não ia entender nada. Que foi essa prova quando eu fiz o índice. Foi quando eu terminei, que aí você cai em si, você começa a pensar, e foi onde eu pensei. Eu falei, poxa, foi, sabe, Deus me disse que aconteceria e aconteceu. E foi uma bênção, assim, maravilhosa que eu recebi. Porque eu falo assim, muitas pessoas não acreditavam. Quando eu falava que eu ia tentar o índice para a Olimpíada no 10 mil, muitos riam de mim. Por quê? Porque eu tinha 33 e 19. Como uma menina de 33 e 19 vai correr 32 e 14? E Deus é tão maravilhoso que ele confunde as pessoas mesmo, ele deixa as pessoas ficarem confundidas para que ele possa honrar os servos dele. E foi o que aconteceu comigo. Que maravilha! Oh, meu Deus do céu! Ô, Tatiele, vai fazer nós chorar aqui não, mano. Mas é chorar de alegria, né? A gente sempre pergunta qual é a competição que mais marca, né? Mas eu acho que, sem dúvida, essa é a sua competição. Sim. Ficou marcada para você, porque não é somente uma competição, mas tem a ver aí uma questão mais... Tudo que envolve, né? Tudo... de vida, né? Sim. Vamos dizer assim. E sinais de Deus, não sei, eu acredito muito nisso. Isso é uma coisa que toca e às vezes é uma coisa pequena que você percebe, né? O que ele faz por você. Amém. Porque eu falo... Oi. Pode falar. Eu falo que, assim, a Olimpíada, né? Você estar competindo numa Olimpíada é maravilhoso. Mas o desenrolar de tudo para que você chegasse na Olimpíada é mais incrível. Porque eu falo que você estar nos Jogos Olímpicos é a consumação de tudo que você já fez, né? E é um momento de glória seu.
mas os momentos de lutas, eles são muito maiores, que a gente valoriza muito mais. Então, quando eu fiz o índice, eu falo que a minha prova é quando eu fiz o índice. A minha glória é quando eu competi a Olimpíada. Mas a minha prova, a prova ao qual me levou a estar lá, foi a prova nos Estados Unidos, no dia 12 de junho. Você tem que aproveitar a caminhada, né? É a caminhada que torna mais interessante o resultado final. Ô, Tatiele, agora entra na situação meio de saia justa, aquela situação onde você conta algum mico que você passou no esporte ou que você presenciou. Mico que eu já passei no esporte. Um apuro. Assim, Um apuro, alguma saia justa. Sei lá, querer ir no banheiro no meio de uma competição. Acontece. não, isso não aconteceu, sabe? Eu procuro sempre me concentrar muito para que isso não aconteça. Mas, assim, uma das situações que eu falei, poxa vida, não precisava ter sido assim, foi que eu treinei muito para a maratona de Frankfurt, na Alemanha, e 2019, que eu estava tentando ensinar maratona, né, para os Jogos Olímpicos, e eu estava muito treinada, eu estava muito bem. E quando eu cheguei lá, assim, eles arrumaram 2 pacemakers só para mim, 2 africanos. Então, tipo assim, eu só tinha que fazer minha parte. Sim. E nossa, eu tava ótima. Largou a prova, eu ali super bem, conversando com eles ainda, tudo. E eu dei uma exagerada no começo da prova. E, tipo assim, eu sou corredora de 10 mil, no máximo meia maratona. E assim, eu achei que eu exagerei tanto no começo da prova, tentando, não, vai dar, que eu quebrei no 16. E aí, tipo assim, eu não tinha como ir, não tinha. E aí eu pensei, falei, poxa, 16 para 42, falta 26. Eu volto ou eu vou? Aí eu falei, pô, já tô aqui, no meio do nada, eu vou, sabe? E aí você via, tipo assim, você saiu lá na elite, toda pompuda, porque eu sou da elite e tal, vou correr a maratona, e você vai ver. E quando chega no quilômetro 30, 32, você olha para. Tem gente de bermuda, aqueles bermudões assim, passando você e olhando para você e falando, let's go, girl. E você fala o quê? Tipo, eu não aguento mais. Então, assim, isso foi para mim, foi algo. Além de hoje eu conto dando risada, que foi difícil superar, mas foi frustrante, porque eu fiz toda uma preparação. E quando chegou lá, deu errado, mas não deu errado numa prova de 5 mil, 10 mil, deu errado numa prova de uma maratona. Ou seja, eu tive que andar muito, eu tive que pagar todos os meus pecados até a chegada. Então, eu acho que isso foi, assim, um momento que marcou pra mim, sabe? E aí, depois de lá, eu falei, professor, não me bota mais na maratona, não quero saber mais não. Foi aprendizado, né? Foi um aprendizado. Foi. Ô Tatiele, agora nós vamos se encaminhando para o final, porque já vai dar 1 hora que nós estamos aqui conversando. Foi muito rápido. Muito rápido. E tem um detalhe, quando o papo é bom, quando você conta um pouquinho aí da sua trajetória, meu, isso aí vai fluindo, que é muito bom, muito bom. E meu, não tem nem palavras para falar, né, Thaís? Uma live dessa, né? Não tem nem... A emoção é tão grande nessa parte aqui para contar a sua trajetória, Tatiele, porque assim é tão importante para a gente poder divulgar pessoas iguais a você, histórias iguais a você, as suas, e esportes que a galera passa batido, só lembra em 4 anos, né? E às vezes nos mundiais. Mas vai ficar registrado tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube. Mas antes disso, tem 5 palavras finais que a gente faz, que 5 palavras ou uma frase, onde você completa com o que essa frase te representa. Apesar que eu acho que ela já falou já... Algumas, né, Thaís? Basicamente, já na entrevista ela já foi desenrolando, né? Então a gente vai começar... A primeira palavra é família, né?
tudo. Minha base. A segunda é uma coisa que eu acho que quase não tem significado um significado para você, que é atletismo. Minha realização, minha profissão, minha entrega. Estar em uma competição é momento de glória. Ser finalista de umas Olimpíadas é Maior realização que eu pude ter na minha vida até aqui. E representar o Brasil é o meu legado. Muito bom. Tatiele, ó, só palmas para você, Obrigada. pela sua carreira, que para nós ainda está no meio, viu, Tatiele? Nós estamos no meio ainda. A gente quer ver você brilhar muito ainda pelo Brasil, pelo Exército Brasileiro, né, Tatiele? Que é bem representado em falar nisso, né? Graças ao às nossas forças aéreas, ao nosso Exército, à nossa Marinha, que traz muitos, mas muitos atletas para o nosso Brasil, né, Tatiele? É muito importante também falar isso. Isso é muito importante, porque as Forças Armadas, elas têm nos dado uma oportunidade muito grande, né? Eu sou militar do Exército já há 5 anos, já vai fazer 5 anos que eu sou militar do Exército, e eu falo que o apoio que eles têm nos dado, a parceria que a gente tem, muitos atletas iriam desistir se eles não estivessem nas nossas vidas. Então, eu sou muito feliz. Eu tinha um sonho de criança de tentar uma carreira militar e até isso o esporte pôde me proporcionar, que é ser uma atleta militar, né? E ser verde-oliva, então, é melhor ainda. E eu tenho também os meus patrocinadores pessoais, que é a Nike, eu não posso deixar de falar, que são as pessoas que me mantêm no esporte. Hoje eu sou patrocinado pela Nike, sou patrocinado pela Cooperativa de Crédito Sicredi, tenho o Sítio Colibri de Olambra, que é um sítio de flores. Tenho Bolsa Atleta, né, do governo. E tenho várias outras pessoas que me apoiam por fora, como suplementação e outras coisas mais, fisioterapia. E eu sou muito grata, sabe, a Deus por todo esse suporte que Ele me deu para que eu possa concluir e fazer o meu trabalho com dignidade. Como eu disse lá atrás, eu não tinha material esportivo e graças a Deus hoje eu tenho um material esportivo de primeira, que é a Nike, e graças a Deus eu tenho um suporte muito bom financeiro para eu poder viajar com tranquilidade, fazer meu trabalho e poder representar o meu país da melhor forma possível. Que legal, Tati. Só uma pergunta, tem algum sonho que você ainda não realizou, mas que você queira? A gente tem muitos sonhos, né? Mas... eu falo que os meus sonhos dentro do esporte, eu sonho em ter uma medalha olímpica, é claro, todo mundo sonha, né? A gente sabe que é para poucos, mas eu tenho esse sonho, eu tenho o sonho de bater o recorde sul-americano, mas o meu maior sonho de vida é ser mãe. Vai ser, com fé em Deus. Na hora certa. Tatiele, mais uma vez, muito obrigado por essa hora maravilhosa que estivemos juntos aqui, por essa noite que você nos proporcionou, por essa galera que entrou aí, que ficou meio perdida, que a gente não conseguiu ler, infelizmente. Mais uma vez, desculpa, mas aí foge da nossa alçada. Porque assim, como trava a internet, vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas muito obrigado, viu, Tatiele? Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui contando a sua história, que é um orgulho, né, para o nosso país. Eu que agradeço por vocês abrirem esse espaço para eu contar um pouco da minha história. Precisando, estou aqui. Se quiser fazer outra live, vamos fazer. Foi muito legal, me sinto muito feliz por esse momento. E pode ter certeza que eu vou treinar todos os dias para poder honrar todos vocês e honrar o Brasil. Aê, tudo que você já fez para nós, Tatiele, representa muito, mas muito para o nosso esporte brasileiro. Já só para você ter uma noção do que você representa para a gente, assim, da força, por ser mulher, por você estar brigando sempre, sair do nada e de repente estar competindo com alto nível europeu, sabe assim?
é uma coisa assim que espelha para muitas e muitas crianças que vêm surgindo, sabe? Que olha, que tem a mesma filosofia de vida, que tem a mesma situação que não é desfavorável e que saiba que pode alcançar seus sonhos, que pode alcançar onde quiser, desde que tenha, primeiramente, a Deus, né, em primeiro lugar, e o segundo é você fazer sua parte. Então, te agradeço imensamente mesmo, Tatiele, por tudo que você representa para o nosso Brasil. Obrigada por tudo. E eu só quero deixar uma frase, assim, um conselho, né, para todos, é que sem fé nós não vamos conseguir nada, né? Temos que ter fé, independente da religião, mas Deus é um só, nosso Deus é um só. E se a gente crê nele, a gente conquista tudo que a gente sonha, né? E jamais desistam dos sonhos. As pessoas que estão nos assistindo, às vezes parece ser tão longo, tão distante, mas ele está tão pertinho da gente, é só a gente acreditar e lutar em busca dele que a gente conquista. Amém. Amém, ó. Obrigado, Tatiele. Se cuida, Obrigada, viu? uma ótima semana. Final de semana, né? Se cuida. Tá bom, Beijo. beijo pra vocês. Beijo, tchau. Tchau. Não tá reconhecendo. Tá difícil. Não vai, mano. Travado. Pior que acho que esse vídeo Perdeu. pode ser. Peraí, segura. Não, tô sem. Ele não vai sair assim. Deixa eu ver se tá um. Estranho, essa preta. Ó, online você já não tá mais. Ferrou. Tem que aparecer aqui, né? Mano, pifou o celular no meio do bagulho. Não tá mais aqui, não. Aqui. Deixa eu colocar. Mano, não. Ó. Se liga. Sabe como vai sair? Entrando nas suas configurações e colocando parar aplicativo. Forçar parado. Como foi feito no seu? Não vai ter salva, vai ter salva no seu. Pode entrar aqui na galeria? Pode conseguir.
No Instagram. Vou ter que